Este é o Vale. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vale e a gente começa com uma boa notícia. O Vale, protagonista de uma revolução digital, inova mais uma vez e cria o Espaço 360, que abriga aqui no coração de O Vale, no coração da redação de O Vale, o podcast, o ValeCast, que dá voz a todos os lados da notícia e ouve também quem é notícia. Vale lembrar, o Vale iniciou em fevereiro de 2024 uma revolução digital e triplicou a sua audiência em um ano, duplicou a produção jornalística, sempre mantendo-se fiel ao seu DNA editorial, a prática, o exercício inegociável de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, democratizando o acesso à informação. E falando em democracia, na primeira entrevista do ValeCast dessa temporada 2025, o Vale tem o prazer de receber o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, do PSD, reeleito, reconduzido ao cargo. Ele vai conversar comigo e com o repórter especial Xandu Alves sobre esse início da sua nova gestão. Prefeito, obrigado mais uma vez por vir à redação de O Vale. Eu que agradeço, viu? Obrigado, Guilherme, obrigado, Xandu. Parabéns ao Vale por essa iniciativa, enfim, por colocar mais uma forma de comunicação, através das redes digitais aí, que o Vale se destacou ao longo desses últimos anos, e eu poder ter também a honra de participar do primeiro ValeCast aqui com vocês aqui. Muito bacana, obrigado, viu? É uma série, prefeito, que a gente vai ouvir os prefeitos da nossa região sobre esses primeiros 3 meses, os primeiros 100 dias aproximadamente de mandato. E eu queria começar a nossa conversa com um ditado futebolístico, que é: em time que está ganhando não se mexe. E o eleitor de São José dos Campos, no ano passado, foi às urnas e decidiu manter o time que na avaliação dele estava vencendo. O senhor, ao longo do último mandato, teve avaliações positivas da sua gestão e o eleitor decidiu manter o time que na avaliação dele estava vencendo. O senhor, por outro lado, mexeu no time, O senhor mudou e várias peças no seu secretariado. O senhor teve 8 nomes novos sendo anunciados, teve mudanças internas também, secretários que mudaram de pastas, se não me engano foram 6, e a gente teve 4 que foram mantidos nos seus postos originais. Queria saber por que o senhor mexeu no time. Olha, como diz o ditado, futebolístico, Então na política fica um pouco diferente, E até por uma, não foi, a gente sempre teve essa, eu falo a gente, eu vou falar desde 2017, quando o Felício foi eleito pela primeira vez, na sua reeleição também nós fizemos, em 2020 fizemos também a mesma coisa, e eu repeti agora também, de mexer as peças. Lógico que os secretários, por exemplo, teve alguns secretários que mudaram de pastas, O Bruno, que era da Proteção do Cidadão, altíssima avaliação positiva, quer dizer, com bons resultados, e levar todo esse conhecimento dele de segurança hoje para dentro da manutenção da cidade e zeladoria, tem tudo a ver. Quando a gente fala de qualidade de vida, uma praça mais bem iluminada, um mato bem roçado, quer dizer, você tem essas trocas de experiência. Então esse que é o, com essas diretrizes que nós fizemos essa, mexendo, fazendo troca, tirar um pouco do seu ambiente de comodidade. Ele é bom. Na administração pública a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, do comodismo, daquilo que não sempre foi assim, não pode mudar. Então a gente tem que ter sempre esse espírito de estar nos reinventando, de estarmos à frente do que o próprio eleitor espera. Essa que acho que é o grande desafio do gestor público. O eleitor vai às urnas, confia em um grupo, confia num candidato, que aquele candidato vai montar um grupo para poder fazer a gestão da sua cidade. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Então, por isso que a gente mexe até para poder
dar esse novo gás, né, para que a gente possa. As diretrizes e os conceitos são os mesmos, independente de qual pasta. E o time, quando é bom, você pode colocar, né, o jogador, quando é bom, você pode colocar em qualquer posição que ele consegue lá fazer, né, fazer um bom jogo, né? Então, essa que foi a nossa intenção de fazer de mexer um pouco dessas peças. Só pegando um gancho antes de colocar o Xandu na conversa, quando o senhor assumiu a prefeitura, né, após a renúncia do Felício, a palavra de ordem era continuidade, né, mostrar que não havia uma ruptura de gestão. E nessa nova administração, qual vai ser a palavra de ordem, o norte dessa bússola que o senhor tem usado para essa segunda gestão? Olha, Guilherme, é uma continuidade também, viu? É uma continuidade, né? Você tem... Na construção de uma cidade, você tem que ter uma certa continuidade até de governos, né? É um grande erro quando um governo assume, né? Um grupo assume e ele começa a desconstruir o que o outro fez. Não vou terminar porque não fui eu que comecei, eu vou trocar o nome deste programa porque o programa é do fulano, né? Então, assim, isso a gente não tem portanto que a gente não tem nomes de programa, as nossas gestões, né, não tem logo, né? A logo nossa é o brasão da prefeitura, o nosso slogan é Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Então, a gente tem realmente uma continuidade, né? Projetos de cidade, às vezes eles se estendem a mais de um governo, ou a mais de uma gestão, né? Então são projetos de cidades que você deixa que vai acontecer ao longo de 10 anos, né? 8 anos, 10 anos, 15 anos. Então é uma continuidade desses conceitos, né? Da gente ter planejamento para o futuro da cidade. É lógico que se você faz um planejamento hoje, você deixa ali um projeto básico, vamos dizer assim, e lógico que lá na frente, quem estiver à frente do município tem que fazer uma reavaliação daquele projeto para poder fazer uma adaptação para aquele momento, né? Então, esse que é o importante. A gente tem eu tenho esse espírito da continuidade, mas é uma continuidade que você tem que inovar, né? É uma continuidade que você tem que estar muito conectado com o eleitor, né? Com o cidadão, aliás, né? Com o cidadão para que a gente possa também conseguir responder, né? De forma rápida, de forma ágil, de uma forma que a gente consiga eleger também as prioridades, né, e poder fazer os investimentos da cidade. Deixa eu só pegar carona antes de fazer a minha pergunta. Eu lembro quando o senhor anunciou o secretariado, fez questão de entregar uma revista com um plano de governo para cada um, publicamente. Como é que é a sua cobrança interna? O senhor vai cobrar só no final dos 4 anos? É uma cobrança diária? Há espaços de cobrança do secretariado? Como é que o senhor cobra deles? Isso daí cobra mensalmente, né? Então a gente tem uma ferramenta, tem um BI. Um BI, o que é? Todas aquelas propostas estão dentro, né, de um sistema. Temos também o PPA da prefeitura, que é o plano plurianual também, que tem também ali as diretrizes, né, do município, que a gente faz agora. Eu tenho um plano plurianual que foi feito há 4 anos atrás e agora a gente faz no primeiro ano de governo um plano plurianual para os próximos 4 anos. Então também tem esse plano que vem, também tem as questões de metas que nós temos, ou seja, uma coisa é o plano de gestão, outra coisa são as metas que nós temos, ou seja, de serviços que a gente já tem hoje em andamento, mas que a gente precisa melhorar, né, que isso não está no plano de gestão. Então tudo está dentro de um sistema, de uma ferramenta com BI, onde a gente acompanha ali, né, eu consigo acessar do celular, ver todas as secretarias, quais são suas metas, qual é o seu plano, em que pé que está, qual é o projeto, quando que a gente vai iniciar o projeto. É um projeto que vai se iniciar ainda no primeiro ano de governo, vai ter que ser no segundo ano, então a gente tem uma ferramenta que todos acompanham. E uma vez por mês, eu me reúno com os secretários toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, fazemos reuniões de secretariado, onde a gente faz uma avaliação dos resultados da semana que passou, né, das questões, dos assuntos que teve, e a gente também faz um planejamento para a semana seguinte e muitas ações que são intersecretarias. É um momento também onde os secretários fazem ali muitas ações que são intersecretarias, um dependendo do outro. E então a gente vai avaliando. E uma vez por mês a gente põe na tela e a gente vê como está o andamento dos projetos, se estão realmente se está atrasado, está adiantado, o que a gente precisa se dedicar um ponto mais. Só pegando um gancho, Xandu, já que a gente enveredou pelo lado das promessas de campanha, né, do plano de governo, o Vale mantém uma ferramenta chamada promessômetro, né, que acompanha justamente o cumprimento das promessas feitas em anos eleitorais pelos prefeitos eleitos em São José dos Campos e em Taubaté. E a gente anunciou no final do mandato anterior o promessômetro da gestão, iniciada pelo Felício e concluída pelo senhor, com 43,3% das promessas cumpridas à risca. Luzinha Verde, 100%, né? E a gente teve ainda 41,5% de promessas em andamento
e 16% delas não foram cumpridas até o fim do mandato. Queria saber a avaliação do senhor a respeito deste resultado e sobre essas promessas em andamento, né? Elas serão concluídas nessa nova gestão? Sim, com certeza, né? Na gestão passada a gente tivemos uma pandemia, né? A pandemia que nós tivemos de 2020 e 2021 foi logo no primeiro ano. Aliás, né, 2020 foi o último ano do outro mandato, né, do primeiro mandato do Felício, mas 2021 e 2022 ainda todos os reflexos da pandemia. Isso fez com que a gente tivesse que alterar muitas prioridades, onde a prioridade ficou saúde, né, educação, a gente teve que fazer todo um outro processo, enfim, mexeu com a vida de todos, e isso também mexeu com a questão da administração pública, né, seja do ponto de vista financeiro, onde a gente enxergava naquele momento, né, uma grande crise financeira, tendo em vista que estava tudo parado, então também teve uma contenção de despesa, né, tivemos que, né, não fazer alguns investimentos que seja de infraestrutura por causa de uma questão de responsabilidade até do que estava acontecendo no mundo. Não era uma questão muito localizada, era uma questão que estava acontecendo no mundo. Então isso daí fez com que a gente também tivesse que, né, postergar o início de algumas ações. Mas todas estão sendo entregues, né? Eu posso dizer aqui a Via Jaguari, que era para ser finalizada em dezembro, finalizamos ela em janeiro. Podemos falar a Via Oeste também, que tinha um prazo para se entregar no final do ano, entregamos agora, já semana passada, com a conexão definitiva, né, com Jacareí. Então dessas obras, sim, todas elas terão continuidade, né? Nós tivemos algumas questões que não foram feitas. O acesso do Cajuru, por exemplo, lá na estrada do Cajuru, alguns que nós tiramos do plano de gestão, que nós mudamos, seja de um espaço PET, por exemplo, que tinha no Parque da Cidade, onde nós não vamos mais fazer, foi tirado, né? Tem também um acesso que tinha da Cassiopeia com a Mário Covas também como obra, nós também tiramos, que nós arrumamos uma outra solução, né, melhor, mais viável, mais eficiente, mais em conta. Então teve algumas alterações que deve estar dentro aí dos 15% e 16%, né? Mas sim, a gente vai cumprir todos esses, né, tudo que já estava em andamento, nós vamos entregar agora e vamos finalizar. Prefeito, o senhor disputou uma das eleições, ou a mais disputada das últimas décadas em São José, que voltou a ter um segundo turno depois de 28 anos. Foi uma eleição muito dura, o senhor colocou a eleição colocou em lados opostos, antigos aliados. O senhor teve 58,26% dos votos, superou Eduardo Cury, que teve 41,74% dos votos, um antigo aliado. O senhor acha que é uma cidade dividida, São José é uma cidade dividida nesse aspecto político? E se há espaço para reconciliação entre o senhor e o grupo que disputou a eleição contra o senhor? Só um adendo, o resultado da eleição que o Vale acertou milimetricamente nas pesquisas eleitorais do ano passado. Deixa eu só também voltar um pouquinho atrás, né? O promessômetro do Vale faz parte do PI, tá? Só para vocês saberem também, que a gente também acompanha ali, até porque às vezes a gente tem algumas divergências entre o que o Vale publica, entre o que está em andamento ou não, claro. E a gente também faz parte. Claro, isso é bacana, porque tem esse papel também, a gente também leva, né, o promessômetro do Vale, que tem essa importância de acompanhamento, né, daquelas promessas que foram feitas em campanha, mas ela faz parte do BI, viu, Guilherme? Ali também, ótimo. A gente acompanha junto também, mas, né, da campanha... enfim, toda campanha tem a sua dificuldade, né? Cada campanha é uma história, né? Em São José, lógico que tem, né, uma história que eu acho que ela é muito mais pessoal do que política, do ponto de vista de sermos um mesmo grupo, né? E eu ter os mesmos valores do que esse grupo, que aliás foi um grupo político, e Emanuel, Cury, né, e tantas outras pessoas ali que fizeram parte daquele grupo, da onde foi da onde eu iniciei minha carreira política, eu iniciei na administração pública, foram pessoas que eu tive... né, eu falo aqui grandes professores, né, da qual me ensinaram muito na questão, né, da questão pública, né, da gestão pública, mas infelizmente chegamos, né, num ponto onde nós fomos, né, para uma eleição como adversários, né. É uma pena que chegou em alguns momentos da campanha que nós deixamos de ser adversários, né. Nós não. Acho que o outro lado deixou de ser adversário e me olhava como um inimigo, né. Aí é pior, porque é muito ruim. Você sai do campo, né, de ideias, você sai do campo de propostas, você sai do campo de realmente, né, ir à televisão, ir em suas reuniões, enfim, aonde você tem a oportunidade de falar e falar das suas propostas, né, que realmente sejam melhores da que eu estava dizendo, mesmo porque eu também estava ali fazendo propostas que fossem melhores, né, daquela que, olhando para a cidade de uma forma diferente, e não era isso, assim, eu tinha uns ataques ali, um pouco mais pessoais, né, mas infelizmente, né, vira a página, vamos olhar para frente, está eleito, não acho que é uma cidade dividida, muito pelo contrário, acho que o eleitor joseense é muito maduro,
né, com relação às eleições. Acabou a eleição, está aqui eleito, a gente segue para frente. Infelizmente tem alguns políticos que não enxergam assim, eles continuam em cima do palanque, fazendo política, né, do quanto rezando para que dê tudo errado, né, para que a cidade vá mal, porque aí ele quer se eleger. Ele não quer se eleger numa eleição, ele não quer ser eleito numa eleição pelos seus méritos. Ele quer se eleger numa eleição porque o outro deu errado, né? Quer dizer, isso é um grande erro. Eu torço para que os governos deem certo, eu quero que as coisas melhorem, eu quero, né, e eu tenho que ter a capacidade de, né, de ser melhor. Eu vou ter que estudar, vou ter que me capacitar, vou ter que me qualificar, enfim, né? Cada um faz aí da forma que acha. E não, acho difícil a gente ter uma reconciliação, porque o processo eleitoral foi muito doído, né? E principalmente do meu lado pessoal, né? Eu falo pessoal por quê? Porque eu convivi 28 anos com aquele grupo. Eles me conhecem, sabe quem eu sou, eu não mudei em absolutamente nada, até acho que eu estou mais maduro, né? A gente cresce, fica mais, né, a gente vai ganhando experiência e fica mais maduro. Eu tenho todos os meus conceitos e valores, da qual me forjei com a minha família, né? Não dentro de um partido político, né? Eu tinha, né, uma admiração por um partido político da qual sempre me chamou a atenção, que é o PSDB, que chegou um momento onde, né, infelizmente, aliás, o Felício costuma dizer, e eu concordo com ele, né, que foi o PSDB que saiu de nós. Não fomos nós que saímos do PSDB. Que no final, a nossa saída do PSDB foi o motivo dessa crise, né, que também saíram depois no final, né? Então, assim, ficou uma coisa meio... Aí fica, não, porque não tinha mandato, porque tinha mandato, pouco importa, né? Mas, enfim, página virada, vamos olhar para frente, né? O que eu tenho em mente é que, né, que siga bem os meus adversários, né? Que eles sejam realmente, tenham sucesso, sejam felizes e que a gente possa aí, quem sabe um dia, estarmos juntos. Eu não tenho problema nenhum. Acho difícil. Essa disputa política, né, que difere do que a gente tem no restante do país, né? A gente tem geralmente esse fla-flu político em lados muito opostos, e aqui em São José foram grupos que caminharam juntos durante muito tempo e foram adversários agora. Mas a gente tem desdobramentos dessa disputa política, né? Por exemplo, o senhor, no ano passado, chegou a perder a maioria na Câmara, né? No final do ano. Conseguiu recuperar, né? Havia uma expectativa de como a Câmara, a nova legislatura atuaria na gestão do senhor. O senhor conseguiu recuperar a maioria na Câmara. Queria saber como é que está sendo trabalhar com essa nova legislatura e também um ponto que é apontado pela oposição, né? A oposição ao senhor afirma que a bancada governista barra pedidos de informações que são feitos nas sessões sobre programas, ações que a prefeitura tem feito, e diz que isso é uma blindagem que impediria que houvesse maior transparência do governo. Queria saber, primeiro, como está sendo essa relação com essa nova Câmara, se há blindagem e se isso foi discutido entre o senhor e a base governista. Olha, primeiro, a minha relação com a Câmara, nós, né, hoje o Jones é o secretário de Governança, e eu assim que fui eleito, e o Jones também foi nomeado secretário de Governança, nós conversamos e procuramos todos os vereadores, todos, né, todos eles, os 21 vereadores, né, nós procuramos e chamamos para conversar. Eu acho que o momento eleitoral ele passa e a gente tem que pensar na cidade, né? Se todos estavam ali disputando, pensando na cidade, por que não, né, sentarmos e continuarmos fazendo, né, e a gente poder ter uma oportunidade de juntos, né, trabalharmos pela cidade. Então todos foram chamados, porém teve 2 partidos que, né, ficaram numa oposição, se posicionaram como oposição. Aliás, 3 partidos, né, o PSDB, o próprio PL e o PT, né? Hoje você vê que o PT e o PL andam muito juntos aqui, né, tem votações junto a contra o governo. Esses mesmas pessoas, vereadores hoje, que falam que a base governista barra, eles também faziam parte da base governista o ano passado, né, que também não aprovava os requerimentos. Então, assim, é uma coisa meio, né, é incoerente. É incoerente essa questão, né, de sair de alguns vereadores dizendo que barra a base... Não, a gente barra requerimentos que não tem o porquê. Né? Não tem o porquê ter essa informação, não tem o porquê essa solicitação. É apenas usar de alguns artifícios na Câmara Municipal para fazer a politicagem. Politicagem com P minúsculo, é uma pena. Vou dar um exemplo. Faz um requerimento para poder ter os dados de informações da dengue. Está no site da Prefeitura. Qualquer cidadão pode ir lá e consultar. Está lá todos os dados. Quantos internados, quantos infectados, quantos, né, na UTI, quantos na enfermaria, né, quantos mortos. Então todos os dados lá. Precisa fazer um requerimento para solicitar, só para poder...
né, fazer o palanque político. Então, isso daí dá um trabalho também para a administração pública. Também, quando você há esse processo de rejeição, não é porque a informação está pública, né? Quer dizer, tem muitas dos casos as informações estão públicas. Muitas das vezes também dos requerimentos e respostas, os vereadores da base também já têm, falam lá na hora. Então, você também consegue até ser mais eficiente até na resposta, ter as respostas lá dentro da Câmara para quem quer que queira as respostas dessas perguntas, né? Isso ajuda até a administração pública, de não ter que ter um documento, um papel que entra, uma equipe que vai ter que ir lá responder, encaminhar de novo. Então, assim, às vezes são documentos que são desnecessários. Como muitas vezes tem documentos que entram lá de requerimento e que os vereadores até da bancada acham isso daqui é importante para a prefeitura se manifestar por escrito, de encaminhar para essa casa, né, essa informação. A gente tem uma convivência de muito respeito, né, de trabalhar junto com a Câmara Municipal. Ninguém faz nada sozinho, Poder Executivo, Legislativo juntos, a gente consegue fazer mais, Judiciário, entidades, igrejas, né, a sociedade civil organizada, mas você tem que, e eu respeito também a liberdade de cada um, né, quer dizer, a autonomia que a Câmara tem como órgão legislativo e fiscalizador, isso eu respeito e não me intrometo nessa situação de forma alguma, nunca. Né? Da mesma forma que a Câmara também faz isso com o Executivo, mas trabalhamos juntos, a bancada se reúne, a bancada governista, ela se reúne semanalmente, discute projetos, né? Todos os projetos são discutidos, né? A oposição não quer participar desse processo de sentar numa mesa, discutir projetos, poder ir lá falar não, fazer as alterações. Então, essa é uma opção que eles tiveram aqui em São José de encaminhar junto com o PT, né? Quer dizer, o PT e o PL, né, e o PSDB se uniram de um lado para dizer o seguinte, ó, vamos no mesmo conceito, né, de uma oposição que quer só desconstruir, ela não constrói, e uma oposição que é do quanto pior melhor, né? Eu fico aqui rezando para que as coisas deem errada. Como tem um partido, aliás, teve um vereador que entrou com um processo na Câmara para não prorrogar mais os contratos de transporte público. E ao mesmo tempo ele foi para a Justiça para impedir a licitação. O que ele quer? O que ele quer? Ele não quer que prorrogue, não quer a licitação. O que ele quer? O caos. Ele quer o caos, né? Para ele poder falar, tá vendo? Olha, então ele quer o caos. O munícipe e o usuário é o último que está na visão dele. Ele quer só o caos da administração pública para ter o desgaste do prefeito atual, porque ele é contra o prefeito, sabe essas... Então é muito, infelizmente, na política ainda temos pessoas que pensam assim. Isso realmente, quem perde somos todos nós, né? Principalmente a cidade. Esse exemplo que o senhor deu é do Lino Bispo, do PL, que entrou com Sim, o processo. É. O senhor acha que o PL, nesse seu mandato, vai ocupar um espaço de adversário político que já foi do PT anteriormente? O mais cri-cri da Câmara hoje vai ser o PL, na sua gestão? Ele é uma bancada maior que a do PT, né? Então, quer dizer, eles estão, né? A posição deles é uma posição... Aliás, eles são em 5 vereadores, nem todos têm essa mesma posição. Muitas vezes eles têm ali algumas, né? Tem alguns que não têm essa posição, né, firme de reposição, como oposição, né? Uma posição de oposição. Mas enfim, o PL como partido já se manifestou como um opositor, né? Aí tem alguns vereadores lá que tentam uma certa autonomia de ser independente, né? Mas aí uma questão do PL, mas o PL em si é uma opção deles, né? Perder as eleições, né? Perder as eleições municipais. Então, assim, não fizeram a maior bancada da Câmara Municipal, quem fez a maior bancada da Câmara foi o PSD. Nós chamamos para conversar, eles não aceitaram, não querem, quer dizer, é uma opção deles, né? Então, não temos, né, vamos trabalhar. Mas é uma pena, né, do questão que a gente poderia estar juntos, trabalhando, pensando na cidade. O momento eleitoral é um. O momento eleitoral vem, você é adversário, você vai, acabou, vamos pensar na cidade, nova legislatura, né, uma nova composição da Câmara Municipal, mas por opção deles, eles não querem assim, pelo menos nesse momento. Ô Anderson, mudando um pouquinho de assunto na saúde, uma das principais propostas do senhor na última campanha foi a construção do Hospital da Mulher, que teria 90 leitos e uma nova maternidade. Desde que o senhor foi reeleito, isso avançou? Quando é que poderá sair do papel? Como é que está esse projeto? Mudou alguma coisa? Olha, esse projeto, muito pelo contrário, até se antecipou, posso te dizer aqui, até porque nós aprovamos junto ao PAC, no final do ano passado, né, a construção de uma maternidade. A maternidade faz parte do próprio Hospital da Mulher. Então tem aí um investimento através do PAC aprovado já de 140 milhões de reais, sendo 70 milhões de reais para a obra, né, de uma maternidade com 10 mil metros quadrados, né, e 70 mil reais para a gente poder comprar equipamentos para equipar essa maternidade. Então, nós já fizemos todo o projeto, o projeto já foi aprovado juntamente ao Ministério da Saúde, né, as áreas, a parte aqui cartorária, nós já fizemos toda a parte de cartório das áreas onde vai ser ali ao lado, em frente à Urbã, ali ao lado do São José,
ali perto, ali onde está o tiro de guerra, para ser mais exato, ali onde fica ali o lado do tiro de guerra. Então ali vai ser construída a maternidade, que vai ser a primeira fase, e na sequência com os recursos federais, e na sequência a gente vai fazer com os recursos públicos municipais, a sequência de obra, mais 2 andares, 1 andar ou 2 andares, né, para que a gente possa fazer realmente o Hospital da Mulher. Hoje nós temos um ambulatório da mulher, que fica ali ao lado do Luci Montoro, e aí nós vamos transferir todo o atendimento de linha de cuidado das mulheres para esse novo prédio, né? Então isso já está andando, já está caminhando de forma antecipada, porque nós já iniciamos janeiro, hoje em março já está aprovado junto ao governo federal, os projetos já estão lá já no PAC, já do ano passado, quer dizer, já com recursos reservados, o município já recebeu 13 milhões de reais, né, de repasse já de todos desses 140, 13 milhões empenhados já em valores. A gente deve fazer esse processo de licitação, acredito eu que no máximo até junho desse ano a gente faz a licitação da construção da maternidade. Uma maternidade de 10 mil metros quadrados, nova maternidade. Isso também vai fazer com que a gente possa fazer melhorias no Hospital da Vila, né? O Hospital da Vila está já em obras, né, mas com a saída da maternidade a gente consegue fazer toda uma readequação, né, uma requalificação lá de modernização dentro do Hospital da Vila, de mudanças de fluxo, com construção de áreas de um centro de imagem, a melhoria do nosso pronto-socorro, a mudança de porta de entrada de emergência e urgência. Então a gente tem ali todas essas obras já em projeto, prontos para poder sair do papel. Então eu tenho aí até pelos próximos 3 anos, aí nesse mandato, a gente fazer toda essa transformação de estrutura, né, principalmente na questão dos nossos hospitais. E no Clínica Sul também, que a gente inicia agora uma obra de 82 novos leitos, né, lá no Clínica Sul, e 2 salas de cirurgia. Né, para o Clínica Sul, a partir desse ponto, a gente acha que deve ficar pronto em maio do ano que vem, a gente já começar também a fazer cirurgias no Clínica Sul. Hoje transfere 100% para a Vila. Né? Com isso a gente consegue também aliviar também o atendimento da Vila, cirurgias, né? Alguns tipos de cirurgias, né, a gente consegue fazer, vamos começar a fazer no Clínica Sul. Isso a gente consegue agilizar, adiantar, ser mais eficiente, mais rápido e não precisar transferir todo mundo para a Vila. Prefeito, agora... O Hospital da Mulher vai ficar então um grande complexo de saúde ali, porque ele é perto ali do Hospital Municipal. Na esquina, né? Tá ali na esquina do Urban, vai ficar um grande complexo isso, ali. Com certeza, a gente vai fazer ali um grande complexo ali, essa que é a ideia de ficar Luci ali realmente, Montoro. vai ficar o Luci Montoro. Hoje, onde está o ambulatório da mulher, deixará de ser aquele ambulatório quando tiver o Hospital da Mulher pronto, né? Mas ali também tem uma área que nós vamos também transformar ela, com certeza, numa área ligada à saúde, né? Até para a gente poder ter todo esse complexo ali voltado para a saúde ali na Vila Industrial. Prefeito, saúde que em todas as pesquisas que o Vale faz no projeto Vox Populi aparece em primeiro lugar no interesse do joseense, né? A área de maior interesse do público joseense. Mas uma outra área muito importante é o transporte público, né? E a gente teve novidades nesses últimos dias. Xandu acompanhou lá a coletiva. Xandu. Exato. O senhor conseguiu destravar, né, essa licitação depois de bastante tempo. E a prefeitura foi assinado então em março o contrato para alocação de 400 veículos elétricos por 15 anos. Quando é que você pretende abrir agora a segunda licitação, prefeito, que vai definir a empresa que vai operar esses veículos? Olha, quando a gente fala, a gente está aí em torno de, desde a primeira licitação que nós fizemos, foi uma concessão tradicional, vamos dizer assim, uma concessão como foi feita em São José, como é feita em todas as cidades do Brasil. E teve uma empresa vencedora, depois nós tivemos que rescindir contrato, multar a empresa, e aí nós mudamos o modelo, até olhando para o transporte público, uma pandemia. A pandemia mudou completamente a parte das pessoas se deslocarem, da forma de se deslocamento, a gente mudou, e nesse momento a gente também mudou o modelo também, né? Desde o modelo jurídico, desde 23 ali a gente mudou esse modelo jurídico, né? Se olhar para trás, o modelo que hoje está operando na cidade é um modelo que se demorou quase 8 anos para chegar em processos de licitação, né? O nosso, em 2 anos, a gente está conseguindo avançar. Então, do tempo, né, são processos muito difíceis de se fazer, e ainda mais como nós estamos fazendo, né? Um processo que nunca ninguém fez no modelo jurídico, né? Então, nenhum município do Brasil fez nesse modelo que nós estamos fazendo agora. Então, nós agora conseguimos concluir a alocação dos carros, que é o mais importante. Lógico que o ônibus é o mais importante, né? Mas nesse caso, nesse modelo, e quando nós falamos de carros elétricos, ele é o mais importante para a gente saber a autonomia, né? O carro a diesel, você não quer saber a autonomia dele, se ele anda 150 km, 200, 400 o tanque. No carro elétrico isso faz a diferença, para a gente saber a autonomia do carro, até para distribuir a frota e também para poder colocar os pontos de
carregamento desses veículos. Então, nós temos agora uma empresa, ela apresenta agora nos próximos dias para nós, já assinou o contrato, recebeu já a ordem de serviço, agora ela tem 30 dias para apresentar para nós exatamente o modelo dos carros, até para a gente poder aprovar o modelo e os layout dos veículos, seja das pinturas externas, layout interno do veículo, né, para que ela comece a cumprir o contrato a partir de setembro, ela começa já a entregar os veículos para a cidade. Então, esse daí dos veículos está ok, a gente já fez todo o dimensionamento de onde serão as estações, né, como que os veículos serão distribuídos, que a gente já sabe da autonomia de cada veículo. São 3 tipos de veículos, né, que vão entrar em operação, então a gente já fez todo, né, esse planejamento. Agora a gente faz e licita até a gente está com perspectiva de colocar esse edital no ar agora, né, depois do dia 10 de abril, que é uma licitação para operação. Aí nós vamos licitar agora uma empresa fazer a operação do sistema, ou seja, garagem, motorista, cobrador, borracheiro, funileiro, enfim, toda a equipe que tem por trás do sistema para que ele possa operar. A gente faz essa licitação. Como os carros começam a chegar em setembro, nós temos esse prazo aí até setembro para ter essa empresa contratada, já começando a fazer toda a transição para quando os carros chegarem a gente já ter essa empresa, né, já operando na cidade. Então, em setembro, a operação desses 20 primeiros carros já seria feita por essa empresa. Sim, isso que nós estamos trabalhando, para que já seja feita já com a nova empresa, né? Se tiver empresa hoje, por exemplo, se não, por algum questão, processo, a gente tem o plano A e tem o plano B, né? Se atrasa algo, a gente tem também como fazer com a própria empresa que hoje opera, o né? plano B seria esse, o plano B seria esse, quer dizer, a gente não ter um sistema e não parar com o sistema. Mas o plano A, e que a gente está tudo dentro do planejamento, que dá os prazos de abril até ter uma empresa contratada até setembro, é um prazo que a gente consegue aí, dentro dos procedimentos licitatórios, a gente conseguir finalizar. Os carros vão chegando e já vão para a operação. Então a gente começa a fazer também toda uma transição, mesmo porque a empresa que vai operar, ela também tem que ter ônibus. Ela tem que vir com ônibus. As exigências não são ônibus novos, podem ser ônibus seminovos, né, em condições de uso, porque ela tem que operar até setembro do ano que vem. Perfeito? Que é quando chega a totalidade da frota. Então, conforme os carros forem chegando, chega a 20 carros agora em setembro, eles já vão para a operação, né? A gente começa a fazer a mudança pela região sul. Região sul é a maior região da cidade, é onde está o maior número de usuários do transporte público, né? E é onde a gente já tem uma estrutura de carregamento. E aqui a gente já começa também a fazer as licitações e obras, né, das novas estruturas de pontos de carregamento na cidade. Então, esse é o nosso planejamento. Até setembro a gente já ter a empresa para operar, e a gente faz a transição. E a transição, o que é a transição, né? É o aproveitamento de todos os profissionais, né? O aproveitamento dos motoristas, dos cobradores, né? Das equipes, né, que tem lá, que são as equipes técnicas, que são na parte de garagem. Então a gente já faz toda essa transição para essa nova empresa para poder operar o sistema. E a gente já começa também a fazer toda a parte de obra, que é a obra civil, na questão dos pontos de carregamento, né? Hoje os ônibus carregam nas garagens combustível, né? Os seus postos de abastecimento ficam nas garagens. Nós temos 3 garagens hoje aqui em São José. Nós vamos ter 8 pontos de abastecimento, até para, né, como a gente tem o ponto de carregamento de eletricidade nos permite fazer isso. Um ponto de abastecimento de combustível não permite, né? Você não pode colocar um tanque de combustível em qualquer lugar da cidade, né? Você tem que, por isso que estão na garagem. Como é por energia, então nos dá essa possibilidade de termos vários outros pontos de carregamento. Com isso a gente tem até uma melhoria de eficiência no sistema, Guilherme. Você imagina hoje quantos quilômetros os ônibus rodam de forma ociosa, porque eles têm que retornar para a garagem, às vezes até para abastecer, né, o seu carro. Dessa forma a gente consegue fazer com que tenha menos quilômetros ocioso, né, muito menos quilômetro ocioso, tendo esses carros, né, em 8 pontos na cidade, distribuídos nas regiões, para que eles possam fazer os seus abastecimentos. E a gente consegue ganhar em eficiência também desses carros, né? A gente consegue também ter uma estrutura que a gente já pensa que ela seja utilizada também pela iniciativa privada, né, que hoje há falta de estrutura de abastecimento de carro elétrico, então principalmente as margens da Dutra, para a gente poder, né, fomentar e também reduzir nosso custo do ponto de vista, se tiver um privado usando, lógico que vai ter um custo ali que ele vai pagar, isso ajuda também, né, a gente ter aí uma receita com relação a esses espaços, enquanto nós não estamos carregando, outros podem se utilizar desse carregamento. Em relação ao senhor falou do segundo passo, né, que é definir que empresa vai operar os ônibus elétricos, e a questão financeira, né, da gestão financeira do sistema, como vai funcionar isso? Nós vamos fazer bem colocado, Guilherme, que tem essa terceira etapa. Empresa de locação, empresa de operação e uma terceira empresa que vai fazer aí, que é uma gestão financeira.
Ou nós vamos para uma opção hoje que nós temos de ir para o mercado e contratar uma fintech para cuidar dessa questão financeira e poder fazer integração de cartões, né, com vários outros modais, ou seja, outros modelos de transporte da cidade, né, ou a própria Urban assumir. Então a gente entra para o consórcio 123. O consórcio 123 hoje é o que faz esse processo de recebimento de toda a tarifa, né, das compras de Vale Transporte, do Vale, e distribui para as empresas, né? Então, uma pessoa compra uma passagem e ela anda no carro da Sanspenha e anda no carro da Maringá, cada um recebe metade do valor, né? Então você tem toda uma compensação, uma câmara de compensação dentro do sistema. Então a gente contrata agora essa empresa. A Urban já está se preparando, né, para que ela possa também, se necessário for, ela assumir esse processo todo de fazer toda a gestão financeira, mas hoje a gente está com o TR pronto para a gente poder ir para o mercado. A gente acredita que no mercado a gente consegue ter mais vantagem da operação, né? Quando a gente fala isso, nós temos que ter vantagem. A gente vai fazer o cálculo se no mercado a gente vai ter que pagar alguma taxa de administração, né, para essa empresa fazer a operação, ou na Urban a gente consegue ter menos despesa. Para quê? Porque nós estamos falando da tarifa. Nós estamos falando aí de valores que a gente quer ter o menor despesa para a gente poder fazer com que esse dinheiro possa retornar e ser investido no sistema de transporte público e até fazer com que a tarifa fique num valor mais justo. Então a gente tem todo esse processo de equilíbrio também no sistema. O senhor falou sobre as empresas atuais, né, que operam o sistema. Como tem sido a relação com essas empresas, né, sobre o novo modelo que vocês pretendem implantar em São José dos Campos? Elas têm aceitado essa medida disruptiva, né? Elas pleiteiam, têm interesse em operar esses ônibus? Como é que tem sido o diálogo com essas empresas? E deixa eu só acrescentar, se você considerar setembro desse ano como início do novo sistema, imaginando que essa operadora nova que vai ser contratada já esteja operando, o que acontece com as empresas atuais e os ônibus atuais? Eles desaparecem? Eles saem no sistema, né? Então, assim, eles saem no sistema. Em teoria, eles têm que sair do sistema. Em teoria, vamos lá, as empresas que operam hoje, elas também podem participar do processo. Se elas vão ganhar, isso é uma outra história, né? A gente quer um processo que tenha aí uma concorrência, a gente tem aí uma empresa boa na operação. Elas podem ter a continuidade da operação, né? Elas não, ela, né? Porque não vai ter mais de uma, né? Vai ser uma única empresa que vai operar, então não é mais ela, seria ela, uma empresa. Se for uma outra empresa, né, que ganha, vai todo mundo sentar na mesa e de repente fazer uma negociação para que os carros possam continuar num formato de aluguel, né, para a empresa que vai operar, enfim. Então a gente tem também várias outras formas de fazer essa negociação. Ou as empresas atuais vão dizer, olha, não posso deixar nenhum carro, estou indo embora, ela recolhe tudo e vai embora com seus carros, e a empresa operadora vai estar no edital, né, essa exigência que ele tem que ter os carros. Ele vai ter que ter ali 346 ônibus que ele tem que colocar no sistema. Aqui a exigência não vai ser carro zero, porque é por um período muito curto, né? A qual ele tem que ficar, que é um ano, né? Não é nem um ano todos os carros. 20 em setembro, 60 em dezembro, se não me falha a memória, 120 em maio do ano que vem e 200 em setembro do ano que vem. Então entra 20 elétricos, sai 20 do sistema. Sai 20 do sistema. É assim que funciona. Entra 60 carros elétricos, sai 60 carros do sistema. Então a gente vai fazendo toda essa transição. Então a gente tem vários planos para que a gente possa. Como que é a relação com as empresas, Guilherme? É uma boa relação, né? Hoje eu posso dizer, não foi assim desde o começo, posso dizer bem claro, né? As empresas resistem nessas mudanças de formato. Por outro lado, o sistema de transporte público no Brasil, ele entrou numa crise profunda. Ele já estava em crise, o sistema de transporte público do Brasil. Até porque no Brasil a gente não tem uma política pública de mobilidade urbana. Não temos. É um país que não tem. Não tem uma política pública de incentivo ao transporte público. Um empresário, que são donos das concessões, são todas empresas, hoje ele não tem um subsídio, por exemplo, para comprar um ônibus para o transporte público. Quer dizer, não tem lógica isso. Então o país não tem um incentivo de fomento. Por isso que fica uma tarifa cara, porque tudo isso fica a cargo dos municípios, então fica uma tarifa muito cara para quem paga, que é o passageiro, ou você põe um subsídio muito alto e o município não consegue bancar esse subsídio, e no final da conta o valor que eles recebem é um valor muito baixo, do ponto de vista que não consegue ter uma operação decente, não consegue ter uma operação com qualidade. Então esse é um grande problema. Então em crise, só na pandemia foram mais de 80 contratos no Brasil que eu tenho conhecimento, e estudamos isso, que foram rescindidos, que foram finalizados, né? As empresas abandonou, fechou garagem e foi embora. Então entrou numa crise o sistema de transporte público. Então o Brasil precisa pensar. Mas não adianta ficar aqui falando que o Brasil não tem que fazer a nossa parte. Por isso que a gente fez aqui esse modelo, é um modelo que a gente acredita, que a gente tem
né, vantagem de ter um sistema, primeiro um sistema com muito mais qualidade. Um sistema de transporte público, desde o ponto de vista dos impactos ambientais, até do ponto de vista dos impactos de ruído, de barulho, mas de conforto de transporte. Né? Você tem um outro modelo, um outro serviço com muito mais qualidade. Tecnologia embarcada, carregamento do USB, todos os carros com ar-condicionado, quer dizer, piso baixo, você não vai ter degrau, quer dizer, acessibilidade muito melhor. Então você tem vários ganhos na operação do serviço. Né? E vamos integrar todos. Os ônibus hoje no São José já são todos integrados, mas não integra com os alternativos, por exemplo, com as vans. Passaremos a ser integrados com as vans. Vamos ser integrados também com os carros intermunicipais, que hoje que são da MTU, antiga MTU, o governo do estado agora acho que, né, ele extinguiu a MTU e foi tudo para a Artesp, mas enfim, vamos também fazer essa integração. Não tem por que não ser integrado. O sistema de mobilidade tem que ser totalmente integrado e o cidadão, ele vai optar de que forma que ele quer andar aquele dia. Quero andar só de ônibus, quero andar de ônibus bicicleta, quero andar só de bicicleta, quero andar de patinete, táxi, quero andar de aplicativo, quero andar de alternativo, enfim. Ele vai planejar como que ele vai se deslocar na cidade. Vai ser por velocidade, por ganho de tempo, por conforto ou por economia, entendeu? Quer dizer, a gente tem um sistema, tudo dentro de um único cartão, ali onde tem os valores, e ele vai poder, ele escolher como que ele quer se deslocar na cidade. Então, essa que é a nossa proposta, a gente fazer realmente toda essa integração. Né? Então isso é uma mudança. Né? E hoje para as empresas, eu posso dizer que no começo foi uma coisa muito, né, eles viram a cara. Né? Hoje já olham de uma outra forma já. Não tem como brigar com algo que vai acontecer, essas mudanças. Né? São José está sendo uma das primeiras cidades, aliás, a primeira cidade, que vai mudar todo o sistema, né? Não só o sistema de modelo jurídico, mas só de ser todos os carros elétricos. Hoje tem no Brasil 400 e poucos carros elétricos, aliás, desculpa, 700 carros elétricos, né? Só São José vai ter 400. Quer dizer, mais da metade vão estar operando toda dentro de um único sistema. E nós temos uma expertise que são a linha verde. Né? A linha verde foi a primeira operação de carros elétricos no Brasil, né? Em 2022, finalzinho de 22 para 23, aliás, final de 23, aliás, para 24, quando a gente começou a operar. Então a gente já tem ali muito estudo de viabilidade, estudo de impacto, de manutenção dos veículos, bateria, carga. Então tem toda uma gestão diferenciada no sistema para que a gente possa dar qualidade no atendimento. Sobre essa questão da carga, da bateria, a gente viu, por exemplo, nesses últimos dias um apagão na nossa região. Né? Veio uma chuva daquelas que a gente tem tido, estão se tornando cada vez mais frequentes. A gente teve parte da região que ficou horas e horas sem energia elétrica, por exemplo. E a gente tem alguns casos aqui mesmo na Grande São Paulo, ou também em outras cidades do mundo, como Miami, que a gente vê fotos que assustam, né? Ônibus elétricos parados na garagem por dificuldade de abastecimento de energia. Queria saber como evitar que esse apagão possa acontecer no sistema, ou se tiver um apagão como a gente teve nessa semana, que isso interfira no sistema de transporte, e se a gente vai ter em São José uma infraestrutura que garanta que o sistema opere em totalidade. Guilherme, por isso que o nosso planejamento é termos 8 pontos em todas as regiões da cidade de carregamentos, certo? Se necessário for assim, só tiver um apagão geral mesmo, né? Aí é apagar a cidade inteira por horas. Aí não tem o que fazer. Aí para a cidade de todas as formas, né? Mas é por isso que nós temos vários pontos de carregamento na cidade, para que a gente possa ter essa inteligência se tiver algum problema por alguma razão, né? Que hoje a gente tem muitos adventos da natureza, né? Que você imagina que nós sofremos agora porque tombou 4 torres, né? Quando a gente vai imaginar que 4 torres vão cair, né? E aí a região toda acabou sendo prejudicada. Então, hoje a EDP em São José dos Campos, ela investiu muito ao longo desses últimos anos de ter um sistema mais inteligente. Um acidente, né? Eu vou usar aqui um acidente, mas pode ser um galho de árvore. Vamos falar de um galho de árvore que é melhor, né? Um galho de árvore caiu, interrompeu ali aquela ligação, apaga o bairro todo, né? Hoje a EDP consegue fazer com que só o quarteirão fique sem energia, né? Ele consegue ter, né, vários bloquinhos, né? Ele consegue blocar e fazer com que a energia consiga. Então hoje tem um sistema mais, né, com muito mais inteligência, tecnologia com inteligência para fazer isso daí. Mas nós temos, né, a gente leva em consideração, aliás, todos os nossos estudos, tanto dos carregamentos, dos locais de carregamentos, foram feitos juntamente com a EDP. E não dependemos da EDP para nos fornecer energia, ok? A gente depende da rede dela, não da energia da EDP.
né, da rede dela nós dependemos, lógico. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos uma fazenda fotovoltaica em São José, em Cachoeira Paulista, né, que fornece energia para nós de 3,5 megawatts, e o nosso aterro gera hoje energia, 1,7 megawatts de energia. Então a gente tem, né, da onde nós também temos energia. E a gente já trabalha também ao longo do tempo, né, com a frota elétrica, de nós começarmos a ter baterias, né, reservas em estações, para que a gente possa carregar as energias nelas, entendeu? Durante o dia ou durante a noite, comprando, né, porque aí a gente vai ter uma gestão de compra de energia, até para a gente poder comprar mais barato. Hoje os carros da linha verde, por exemplo, muitas vezes a gente carrega de madrugada. Por que de madrugada? Porque a energia é mais barata. Então a gente abastece eles de madrugada com um preço muito menor, né? Bem mais baixo do que o preço de uma tarifa durante o dia. Porque a tarifa de energia ela oscila, né, durante todo o dia. Então a gente tem todo um planejamento de operação, mas já tomando cuidado já dessa questão, por isso que a gente não vai ficar dependente de 2, 3 locais e sim ter essas estações. Se acontecer algo em algum determinado local, os ônibus conseguem se deslocar e ir para uma outra região próxima, nós estamos falando em 8 locais aqui na cidade, para poder fazer o carregamento e voltar à sua operação. Antes, só para a gente fechar esse assunto sobre o custo do transporte. Lá na coletiva eu até fiz essas perguntas a você sobre o subsídio. Aí você explicou que hoje o subsídio gera em torno de 7 milhões por mês, ele pode cair de 3 a 4 milhões e o subsídio agora será por fornecimento de energia elétrica. Só que a gente pegou o valor do contrato de 2,7 bilhões em 15 anos, dividiu, dá um gasto mensal de 15 milhões por mês e um gasto anual de 180 milhões. O sistema vai ficar mais caro, o novo sistema bem mais caro do que o atual, e de onde vai sair esse dinheiro de 180 milhões por ano para financiar? Nesse contrato, sem considerar o subsídio, né? A tarifa. Se você fizer a conta da tarifa, hoje carregamos 7 milhões de passageiros. 4 milhões, eu estou arredondando, tá? Ele chega a 3 milhões e 900, chega a 4 milhões e 200 de passageiro por mês. Você faz 4 milhões de passageiro vezes 5,50. Esse é o preço da tarifa. Você faz vezes 5,50, aliás, R$6 hoje está o preço da tarifa, desculpa, corrigindo, R$6, faz vezes R$6, quanto que vai dar? Dá 25 milhões. Então, o sistema arrecada 25 milhões por mês, entendeu? Então, ele já arrecadou e já pagou o ônibus. Os 15. Certo? Já pagou os 15. Aí você tem a operação do sistema que deve ficar em torno não mais do que 8 milhões, a gente falando de mão de obra. Perfeito? Então, a gente não vai ter nada mais caro, de forma alguma, né? Mesmo porque depois tem a manutenção. Lembrando, o contrato de locação dos veículos, a gente vai gastar 15 milhões? Não é verdade. Porque é menos de 15 milhões o valor da locação do veículo. Com a manutenção prevista mensal de todos os veículos, a gente chega a 15 milhões, certo? Se você olhar o contrato, ele tem um valor de locação do veículo, que custa X, não me recordo agora, mas custa X, e mais a manutenção por veículo. Então tem veículo que custa R$8.000 por mês, a manutenção. Então até R$8.000 por mês, se esse veículo custar todo mês 8 mil, beleza, mas se ele custar 5, eu estou gastando menos, ok? Então, tanto que o reajuste da locação nunca é na locação do veículo, porque o veículo ele deprecia, certo? Ele deprecia conforme os anos passam, né? A manutenção, ela pode aumentar o valor, por várias razões. Aumentar o preço do pneu, aumenta o preço da peça, aumenta, enfim, aí você faz um reequilíbrio dentro do contrato, você faz um reequilíbrio, mas a gente separou manutenção da locação. Somando tudo, que todos os carros vão gastar, todos os valores previstos de manutenção, né, e tudo dá os 15 milhões, perfeito? Então os 15 milhões na verdade é um valor máximo, né? A tendência é que a gente gaste menos, nós estamos com carro zero, as manutenções corretiva, né, preventiva, aliás, desculpa, é de responsabilidade da locadora, né? E a corretiva, essa é de responsabilidade da operação, né? O que é a corretiva? Acidente, culpabilidade do acidente, quem é, enfim, aí é um processo que hoje já acontece hoje já, né, na operação já como ela é hoje. Então a gente tem esse cálculo, então ele não é mais caro, né? E aqui, Xandu, eu vejo, aliás, até alguns vereadores, algumas, né, sem saber do que está falando, esse contrato bilionário não é. Se fosse fazer uma concessão hoje, do jeito que está, a operação hoje, pega a operação de hoje, do jeito que ela está, troca tudo por carro 0 km a diesel, troca tudo por carro a diesel, os mesmas quantidades de veículos, 400, faz a operação, nós estamos falando de um contrato de 4 bilhões e meio, de 4,5 a 5 bilhões. É isso que é o contrato, por 15 anos. Então, não tem nada de valor. É 2,7 bilhões da alocação dos veículos. Os veículos têm um valor maior? Tem, mas ele tem um valor de manutenção muito menor.
Hoje o sistema arrecada 25, gasta 11 de combustível. 11 milhões é só em diesel que se gasta hoje na frota, né? Ainda mais um diesel a esse preço. 73% de aumento nesses últimos 5 anos só no diesel. Não há quem aguenta. Aliás, é por isso que a gente sofre aqui no preço do supermercado. Tendo visto que a gente tem um país rodoviário, né? Então não tem jeito. Um diesel a mais de R$6. Então já tem esse grande peso. O elétrico ele vai baixar muito. Ele baixa tanto no ponto de vista do abastecimento. A nossa conta é de 3,5 milhões a 4 milhões, né, de gasto de energia para abastecer 400 ônibus, 4 milhões de quilômetros por mês. Né, que hoje a gente roda 3 milhões e 450 mil quilômetros por mês. Hoje é isso que a gente roda por mês em média. Só que nós temos 60 carros a mais, né? Teremos 60 carros a mais no sistema. Então a gente tem uma operação que vai rodar mais, porque tem mais carros, mais linhas. Então a gente chega aí a 4 milhões e 100 de quilômetros no sistema futuro. Então, fazendo toda essa conta, esse valor aí vai ser o subsídio. O que o município vai fazer? Não vai colocar dinheiro na empresa, nós vamos financiar a distribuição da energia. E a gestão da energia é nossa, né? A gente já se preparou para isso. Fazendo a fotovoltaica, biogás no aterro, e nós temos um contrato de compra de energia do Mercado Livre. Né? No Mercado Livre, né? Não é do Mercado Livre, tá? É no Mercado Livre. Você vai parecer que o Mercado Livre está entregando para nós, né, uma compra de energia no Mercado Livre. Né? Então, isso também a gente tem. Então, a gente consegue acompanhar toda a parte do preço do mercado e a gente poder comprar, né, mais barato a energia e tem essa distribuição para o município. Então, quando isso daí a gente fez um bom planejamento até para que a gente possa ter, né, uma diminuição de custo com mais eficiência. Né? Então, isso eu não tenho dúvida, dentro de todos os estudos que nós fizemos, né, a linha verde, que é o grande nosso, né, que a gente tem ali as informações, que a gente consegue ter uma diminuição de custo. A locação já é paga pela própria tarifa. Hoje o que o sistema arrecada na tarifa já paga a locação dos ônibus, ainda sobra. Nós estamos falando de 10 milhões ainda, 10 milhões ainda que ainda tem no sistema ainda com um valor ali, sobrando entre aspas. Tem a operação do sistema, certo? Né, tem os investimentos que a gente faremos também no sistema. Continuar aqui. Falando um pouquinho ainda sobre questão financeira, Anderson, o jornal mostrou esse mês que a prefeitura teve um superávit de 40 milhões no ano passado, mas que isso só foi possível porque deixou de repassar 116 milhões ao Instituto de Previdência. Se tivesse feito o pagamento, o resultado do ano seria um déficit de 75 milhões. A mesma coisa ocorreu em 2021 e 2023, nesse período. Você estuda alguma alternativa para o Instituto de Previdência? Deixe de precisar de um volume tão grande de aporte mensal da prefeitura, ô Anderson? Vamos lá. Isso é uma divergência com o jornal. Essa conta do jornal, eu sempre falo, não é correta fazer. Né? A mesma coisa é você fazer um carro parcelado e depois falar, mas você está devendo, né? Você soube bater o boleto, você podia pagar tudo à vista. O Instituto me permite, aliás, a lei federal me permite parcelar. Eu não deixo de pagar né, as obrigações trabalhistas. Isso a gente paga em dia, 28%, aliás era 26%, eu aumentei para 28%, né? De 26% para 28%, 2%, eu estou falando aí em quase 8 milhões de reais por mês que a gente aumentou, que eu aumentei o repasse ao Instituto, né? E todos os encargos trabalhistas em dia. Então, isso a gente passa. O aporte, ele é uma conta entre o dinheiro que está aplicado. Se o Instituto não tivesse dinheiro, zero dinheiro, tem um monte de cidade que não tem dinheiro, zero. Quem paga a conta? A prefeitura. É a prefeitura, sai dos caixas da prefeitura. Hoje o Instituto tem 2 bilhões, né, na conta. Os 2 bilhões estão investidos. Eles têm de rendimento no mês variável. Nós estamos numa crise, né, o país está numa crise financeira, taxa de juros altos, Selic, enfim, nessa questão. O rendimento está baixo, mas rendeu 50 milhões. A despesa do mês foi de 60, o município tem que pôr 10. Né? Só que eu posso compensar esse valor com o mês seguinte. Mas eu sou obrigado a fechar o ano, né? É um valor que eu tenho, estou com superávit ou estou com déficit, né, desse valor? Devo para o Instituto ou tenho dinheiro sobrando para compensar já no ano seguinte, né? E a lei me permite parcelar. Eu posso ter a opção de pagar à vista. 2023, por exemplo, o primeiro semestre eu paguei à vista, porque a taxa de juros estava baixa. Naquele período nós pagamos à vista para o Instituto, né? Depois eu parcelo porque é muito melhor parcelar. Eu tenho um impacto e uma taxa de juros muito menor nesse parcelamento e eu garanto, né, o cálculo atuarial do Instituto, porque o Instituto precisa do dinheiro ao longo dos anos. Ele não precisa do dinheiro hoje, né? Não vai aposentar todo mundo hoje, né? Então eu tenho que fazer essa conta de gestão financeira. Então, agora, é lógico que nós estamos falando aí também do Instituto, que hoje, né, ele é superavitário, né, pela primeira vez,
Pela primeira vez na história do Instituto de Previdência do município, ele fecha o seu cálculo atuarial superavitário. Pela primeira vez. Então, assim, eu sou o único prefeito que fez com que o Instituto seja superavitário. Tem prefeito que às vezes fala aí que fez dívida lá em 2000 e nós estamos pagando hoje. Eu terminei de pagar agora em 2024. Isso pode fazer, né? Encargos trabalhistas. Então, assim, isso foi uma questão que me deixou muito chateado na campanha, por exemplo, com esse tipo de apontamento, que lá podia pagar não encargos trabalhistas obrigatórios, que é crime, certo? E parcelar por 30 anos, né? Eu parcelo agora por 6 anos, 5 anos, 8 anos, a gente faz o parcelamento desses valores, né? Agora, do Instituto é uma reforma da Previdência, ela já foi feita uma reforma, a gente já fez uma reforma. Hoje, o que nós tínhamos que fazer, Xandu, nós já fizemos, né? Tanto atendendo à lei federal, a lei da reforma, né, da Previdência que teve no ano de 2019, nós fizemos as reformas aqui em São José, os novos concursos, né, já tem uma outra legislação que não vai ter esse impacto, né? Infelizmente, a lei anterior, né, ela tinha servidores, né, tem servidores que trabalharam 10 anos, incorporaram o salário porque ocuparam algum cargo de chefia e aposentava com esse valor. Então você fala assim, pô, mas não contribuiu durante a sua carreira e aposenta como? A conta não fecha. A conta não fecha. E o Instituto é dinheiro do servidor. Ele contribui com 14% hoje, né? Eles contribuem com 14% do seu salário e o município complementa com 28%. E tem a questão do aporte, que é a questão da rentabilidade do dinheiro. Você imagina, se não tivesse rentabilidade, se não tivesse dinheiro, não teria rentabilidade. O município estaria arcando com todos esses custos aí. Então, ali a gente formou nesses últimos anos, todos os diretores do Instituto, eles são formados, né, dentro de uma qualificação, né, com visão de banco, né, porque é cuidar de dinheiro. Né? O que o Instituto faz? Gerencia dinheiro. Né? Gerencia os servidores aposentados, quais são os seus benefícios, mas gerencia dinheiro, aplicação de dinheiro. E a legislação brasileira ela é muito conservadora na questão da previdência, né? Tem que ser, infelizmente, né? Aqui não precisaria ser, mas eu falo isso no meu governo, né? Infelizmente eu não posso falar isso dos demais, porque se ela não é conservadora, estaria muito pior. Diga-se as previdências que tem aí, né? Os prévios aí pelo Brasil afora aí, que tem um rombo bilionário, e quem vai pagar essa conta vamos ser nós. Um dia vamos pagar, já estamos pagando essa conta. Então aqui em São José dos Campos, o que tinha que fazer nós já fizemos. Hoje, para um servidor aposentar com um valor maior do que o teto, né, do regime do INSS, ele tem que fazer previdência complementar dentro do seu, né, juntamente ao Instituto. Então hoje a gente tem uma regra muito mais justa para que a gente realmente possa garantir o futuro dos servidores, né? Eu não vou fazer nada e não fiz nada e não farei, né? Não fiz, não faço e não farei nada que vá colocar em risco o Instituto ou os servidores, né? Pago em dia o salário, pago em dia os benefícios, né? Faço os repasses para o Instituto em dia, mas o aporte com relação à economia, daqui a pouco a economia melhora, os rendimentos voltam a crescer, a gente começa a ter crédito, né, do próprio dinheiro que está investido lá no Instituto. Mas a gente qualificou todos os diretores lá para poder ter essa avaliação de investimento do dinheiro, né, seja com o Banco do Brasil, seja com a Caixa Econômica Federal, com o Santander, que são os principais bancos, né, que a gente faz. Somos conservadores. O PT fez investimento em cooperativas lá no Sul. 7 milhões de prejuízo. Já entrou na despesa ainda paguei despesas de prejuízos, hein? Já pagamos, já consideramos como perda, né? Outros foi para bancos que foram investidos que a gente não conseguiu recuperar tudo. Consegui recuperar, Banco Santos, consegui recuperar em torno de 11 milhões de reais. Aliás, foi agora, em 2023, conseguimos recuperar, mas já perdemos aí, já entrou para o fundo perdido já do Instituto, quase 9 milhões. Então, enfim, a gente vai, né, eu venho fazendo e colocando em ordem também o Instituto com seus repasses, mas quando eu opto por fazer o parcelamento, é porque do ponto de vista financeiro e de gestão é o melhor para o Instituto, a longo prazo que ele precisa desse recurso, e para o município que não precisa despender de um recurso, colocar numa conta que não está dando lucro, no ponto de vista, né, não está dando ali, na verdade, né, o dinheiro que está aplicado não está tendo o rendimento que deveria ter. Então não adianta aumentar aquele bolo para ter menos rendimento, né? A gente tem porque o país está em crise, não tem, então tem toda uma conta ali muito
tem que ser bem, aliás, não faço isso sozinho, isso daí tem um secretário da Fazenda, tem ali toda uma equipe, né, tanto do Instituto como uma equipe nossa da Tesouraria, que faz todo o planejamento econômico também, sempre olhando dessa forma, muito bem embasado com as questões financeiras. Prefeito, a cidade ela tem 2 novos empreendimentos que prometem ter um impacto grande na vida do joseense, né? A gente tem a cidade de Sete Sóis, na Zona Leste, aqui no Aquários temos o terreno das Vaquinhas, né? Conhecido como terreno das Vaquinhas, o Parque Una, que tem um volume de moradias, de novos investimentos muito alto, né? Eu queria saber como tem sido feito o estudo pela Prefeitura do impacto que esses 2 empreendimentos terão, né, na infraestrutura da cidade mesmo, né? Tanto na região leste quanto aqui na Aquários. Bom, primeiro, os impactos iniciais são positivos do ponto de vista de geração de emprego, né? A gente tem uma geração de emprego, valorização dessas 2 regiões serão muito bem valorizadas, do ponto de vista de valorização que eu falo, de que, né, quem tem a sua casa próxima ao seu terreno, ele vai se valorizar. Isso é bom, né? São empreendimentos que estão, né, sendo construídos, né, que você não tem desvalorização do seu entorno, né? Você tem valorização. E com relação a toda a infraestrutura, Guilherme, a gente tem todo o cuidado, né? Vamos falar do Parque Una aqui na região do Aquários, por exemplo, todo o cuidado de galerias de águas fluviais não vai ser conectada nas galerias existentes, está sendo feita uma nova galeria. A distribuição de energia não é a distribuição que tem hoje, vem hoje vai virar uma nova rede de distribuição de energia para poder aumentar a capacidade ali e não ter conflito com o que existe hoje, que também, né, vamos dizer assim, já está no seu limite. Distribuição de água também. A gente tem também, eles vão ter que fazer uma nova adutora da Sabesp, tudo isso já dentro do planejamento. O sistema viário, várias obras serão feitas ali, que são obras que serão feitas com recursos privados do empreendimento, duplicação da Via Oeste, desde o Termas do Vale até a Arena, né, rotatórias ali na João Batista Ortiz, duplicação da Cassiano Ricardo, vias internas também, que são muito diferentes do Aquários hoje, né, do Aquários existente. Ali o Parque Una são vias muito mais largas, estacionamento subterrâneo, uma praça que é o dobro tem o dobro do tamanho da Praça Ulisses Guimarães. Então tudo isso daí do ponto de vista de infraestrutura, né, nós tivemos todos esses cuidados, seja desde o PGT, polo gerador de tráfego, né, de tudo que vai ser no seu limite, chegando em toda a sua ocupação, seja de prédios, comércio, geração de emprego, né, enfim, de trabalhadores que vão acabar transitando, sistema de transporte público. A gente já tem isso daí tudo muito bem planejado. Até muitos investimentos estão sendo feitos de forma antecipada. Os Parque Una começa fazendo obras de infraestrutura, né? Antes de empreender qualquer moradia, ele tem que fazer toda a parte de obras de infraestrutura. Igual, idem, a MRV lá na região leste também, né? Que é um grande empreendimento lá também, aliás, maior que o Parque Una, do ponto de vista de impacto de moradia. Lá tem toda a construção de viário que já está sendo feita hoje já. Então, galerias, idem também. Então, toda a parte de galeria, né? A parte de distribuição de energia, distribuição de água, abastecimento de água, vai ser feito tudo novo. Quer dizer, aumenta toda a capacidade que existe hoje. Para quê? Para não ter impacto nos próprios bairros que já existem ali. O sistema viário também, quer dizer, ali é o final da linha verde, por exemplo. Então, tem um sistema viário com vias de 33 metros de largura, canteiro central, todas as ruas com ciclovia, um grande parque linear que vai ter, né, ali ao longo, cortando todo esse empreendimento, duplicação da Avenida Constância, que já está sendo duplicada, já a Avenida Constância da Cunha Paiva, tem também a duplicação do viaduto Santa Inês, né, que aí eles têm até 2030 para duplicar o viaduto Santa Inês. Por quê? Porque tem todo o processo também de adensamento também ali do empreendimento, que vai ser feito em 2 fases. Eles fazem a infraestrutura feita na primeira fase, adensamento feito em 2 fases lá da MRV. Então, tem esses investimentos até 2030. Eles podem antecipar, como eles podem fazer até 2030, tem que estar com o viaduto pronto. Então, tem todas essas contrapartidas da qual o município teve muito cuidado, né, com relação em aprovação de empreendimentos desse tamanho, e que a gente tivesse todo o cuidado também, né, de serem loteamentos bem diferenciados, né. O da MRV lá na região leste, eles chamam até como uma cidade inteligente, é um bairro inteligente, e de fato é, né? Aqui do Parque Una também, porque o Parque Una tem até tem o planejamento de receber drones de entrega, sabe assim? De pontos de recebimento de drones que podem fazer entregas dentro do próprio bairro. É um bairro, o Parque do Una, por exemplo, tem um diferencial lá da MRV. O Parque Una é um bairro que ele vai nascer com condomínio. Ele não vai ter portaria,
né, não tem portaria, não tem, né, nenhuma restrição de acesso nas ruas, mas ele vai ser um condomínio. Né? Ele vai ser um grande condomínio onde onde a praça já nasce sobre a seção de responsabilidade do próprio condomínio, é uma área pública, é do município, né? A praça é pública, não vai ter nenhuma restrição, mas toda a gestão de conservação, de zeladoria da praça será do condomínio por 5 anos. Então você já nasce com uma outra, né, com outra característica, né, diferente dos loteamentos hoje, né, existentes. O Anderson, o jornal revelou que entre janeiro e fevereiro a secretária de Assuntos Jurídicos, a Gabriela Guerreiro, ela faltou pelo menos 10 dias ao trabalho para viajar com a família dela para a Disney, nos Estados Unidos. Alguns moradores levaram a reportagem para o Ministério Público, que começou a investigar o caso. O senhor acha que houve algo de errado nesse caso? Não, nada de errado, mesmo porque a gente sabia, eu sabia. Você imagina, quando eu convidei ela para ser secretária, né, no final do ano, a gente só convida, né, diferente de... Bom, enfim, como os outros fazem, cada um faz do jeito que quiser, né? Já de montar o governo antes de ganhar a eleição, né? A gente monta o governo depois de ganhar a eleição. Eu fiz o convite à Gabriela em novembro, né, para ser secretária, né? Mesmo porque o Bellini já tinha um acordo do Bellini sair, o Bellini que era o nosso secretário de Assuntos Jurídicos. Então, quando eu convidei a Gabriela falou: prefeito, eu tenho uma viagem comprada. Paguei já em 14 vezes, né? Com a minha família, nunca fui para Disney, meus filhos pequenos, então teve esse... E nós falamos, não tem problema, ok. Então, assim, não foi nada feito sem o nosso conhecimento. Tem uma questão, você assume, não tem problema nenhum, mas desconta, perfeito? Você desconta, né, descontará do seu salário, você afasta e a gente faz o desconto do teu salário, né? Faz um pedido por escrito e foi assim que ela fez. Então, não vejo nenhum prejuízo. O Mário Muniz, por exemplo, secretário de Desenvolvimento Econômico, ele tinha uma viagem até 10 de janeiro, ele assumiu dia 15, se não me falha a memória. Então ele preferiu, né, não assumir e falou: não, eu volto dia 15, isso foi possível. O dela não era possível, até porque a Secretaria de Assuntos Jurídicos a gente não pode ter, né, substituto, tem que ter nomeado o secretário, porque realmente tem processo para assinar, mas era de conhecimento nosso, né, essa questão, sem prejuízo ao erário público, né, mesmo porque ela descontou do seu salário esses dias, né, que ela ficou fora. Mas era algo que ela já colocou já quando ela foi convidada. E você imagina, eu vou falar, não, né, você não vai ser secretário porque você tem uma viagem de 10 dias. Então foi uma coisa que foi combinada, eu digo aqui, sem nenhum prejuízo ao erário público, do ponto de vista, né, dela receber salário. E aí as informações a gente vai encaminhar para o Ministério Público, lógico, sem problema algum, né, mas, né, a família está em primeiro lugar ali. Ela não esperava ser convidada a secretária, né, também, então ela não tinha como adivinhar, e ela não conseguiu fazer, né, prorrogar a viagem, ou enfim, até fazer, ela não conseguiu, e nós, né, concordamos. Prefeito, né, mas nesse caso, por exemplo, um servidor de carreira que tivesse o mesmo procedimento, ele provavelmente não conseguiria, né, viajar durante 10 dias, por exemplo, sem ter direito a férias ainda, já que tinha acabado de entrar na prefeitura. O senhor não acha que fica uma imagem de privilégio? A gente ouviu muito essa crítica também nas redes sociais. Ela não teve férias, né? É diferente, né? Ela férias, não tem direito a férias ainda. Férias você sai de férias e recebe, né? Uhum. Ela não recebeu, então ela não teve férias, ela faltou. Vamos dizer assim, ela faltou. Ela não foi trabalhar 10 dias. É isso, ela faltou porque descontou do salário dela. Mas o senhor não acha que, por exemplo, um servidor comum, convencional, enfim, se ele faltar 10 dias, ele receberia o mesmo tipo de tratamento, por exemplo? Se ele pedir, aí tem uma solicitação. Agora, se ele faltar sem dar nenhum tipo de satisfação, é lógico que ele é abandono de emprego, né? Vamos dizer assim. Agora, se ele negociar com o chefe dele, mesmo ele não tendo direito de férias, mas ele vai afastar agora 5 dias, isso acontece, Guilherme. E aí o Recursos Humanos, o Departamento de Gestão de Pessoas, também fará isso daí nesse processo. E fala, não, tudo bem, você falta 5 dias agora, repõe os seus 5 dias depois. A gente tem banco de horas com os servidores, que aliás, comissionado não tem banco de horas, né? Nós estamos falando, o secretário e comissionados, eles não têm banco de horas, eles não têm, né, direito a 7 dias de descanso por ano, né, que são as suas folgas abonadas, né? Os comissionados não têm esse direito, o servidor tem. Então, se ele for pedir, como tem muitos servidores de carreira que fazem também troca, falam, olha, em janeiro eu vou entrar de férias, mas eu não tenho direito, aliás, vou sair em dezembro, minhas férias passam a contar a partir de janeiro. Tudo que está escrito e não tem dano ao erário público, né, do ponto de vista financeiro, de um atendimento, isso não tem problema algum, desde que isso seja pago. O caso dela não foi férias, é diferente, né? O caso dela não foi férias. A gente não deu férias para ela, porque ela não recebeu. Né? Aliás, isso foi desconto do salário dela, quer dizer, ela foi como uma falta. Mas foi algo que nós sabíamos, né? Isso eu não posso, aliás, jamais falaria isso, né, mesmo porque sabia, quando ela foi convidada, ela colocou essa situação que ela tinha
e nós concordamos que não tinha problema algum, mesmo porque, mas tinha um problema, tem que descontar. Né? Você sai, faz a tua carta, pede o desconto, fala para onde vai, fala que está em viagem, quer dizer, não teve nenhum processo de dar... Não, tudo muito transparente e faz a viagem com a família, retorna e a gente faz o desconto do seu salário. Prefeito, a gente já passou do tempo, já estamos um pouquinho além do tempo, mas só para a gente 8 finalizar... minutos é prorrogação. Acréscimos, né? Acréscimos, VAR. verdade, acréscimos. Inclusive, esses acréscimos Esse VAR, faltaram. esse VAR tinha que começar justo aqui no Martins Pereira, né, no jogo do São José com o Taubaté, né? Eita. Desse É o VAR, VAR, eu não vou foi o primeiro reclamar. VAR. Esse Agora VAR aí eu não quero, de podcast. entendeu? Mas dos acréscimos que faltaram lá no Corinthians, na Libertadores, eu também sou contra. O juiz podia ter dado mais uns 10 minutos ali para a gente fazer o terceiro. Mas só para a gente fechar, prefeito, tem uma questão importante. Eu vi, inclusive, que o senhor postou sobre isso hoje nas redes sociais, nos stories, que é esse debate sobre o 8 de janeiro, né? Sobre o pedido que foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de anistia aos presos que participaram do 8 de janeiro. Inclusive, o ex-presidente chegou a declarar que ele conseguiu o apoio do Gilberto Kassab, presidente do seu partido. O Kassab oficialmente ainda não falou sobre o assunto, mas é um assunto que está na pauta política nacional. Queria saber a sua opinião a respeito do 8 de janeiro, se o senhor é a favor ou contra esse pedido de anistia. Eu sou a favor, mesmo porque eu acho que houve exagero ali nas condenações. Aliás, eu fiz um post hoje, eu compartilhei um post do Felício, né? Eu compartilhei o post dele, porque concordo. Minha posição é essa, né? Houve realmente um exagero nas condenações. Ali foi apenas uma comparação até de 2 atos parecidos, né? O ato que foi lá foi apenas um ato de liberdade, né? Então tem uma pena que virou em prestação de serviço, né? E o ato que teve ali não, é um ataque contra a democracia, né? É um golpe, 16 anos de pena. Então é isso, eu acho que foi exagerado. O judiciário exagerou. A gente está tendo grandes problemas, né, no judiciário. Eu, como prefeito, também tenho as minhas divergências também com o judiciário, das intervenções que se acontecem do Ministério Público, nem tanto do judiciário, mas do Ministério Público, né, do ponto de vista até de ditar o que está certo, o que está errado. Olha, o arco da inovação está errado, então tá bom. Um promotor, juntamente com uma pessoa que ele nomeia, né, para fazer um estudo, está certo, e os 22 engenheiros que eu tenho na prefeitura estão errados, manda os 22 engenheiros embora. Manda todos os estudos que foram feitos embora. Aliás, eu vou fazer um vídeo daqui uns dias, né? Falaram que em 2025 o Arco da Inovação ia estar parado, né? Eu não estou vendo isso. Foi isso que foi dito lá na época. Então, assim, estou dizendo alguns exemplos que está exagerado, seja do ponto de vista, né, de não respeitar, né, as instituições, né? E aí as instituições estão falando o Poder Executivo, o Legislativo, o Poder Judiciário, né? E uma pena que foram penas que foram dadas ali completamente fora né, de uma questão arrazoada, né, de uma pena de uma ação que teve lá no dia 8 de janeiro. Essa é a minha opinião. Legal. Prefeito, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à redação de O Vale, por se predispor a ouvir, a ser questionado. É um princípio importante do processo democrático. Obrigado, Xandu, mais uma vez pela parceria. Obrigado. Quer deixar uma última palavrinha, prefeito? Só agradecer, estarei sempre à disposição. Né, quando vocês acharem, me convidem, que estarei aqui sim, sempre para poder conversar, sempre levar informação também, é importante. Parabenizar mais uma vez aí pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, prefeito. Bom, esse foi o ValeCast especial dos 100 dias de gestão do prefeito Anderson Farias, nessa nova gestão aqui em São José dos Campos, diretamente aqui do Espaço 360, a casa do podcast O Vale, ouvindo todos os lados da informação, dando voz a todos os lados da informação. Obrigado mais uma vez, a gente se encontra por aí, até a próxima, tchau.